professor dá aula e o aluno apenas aprende. Porque hoje em dia entende que o professor não é detentor do conhecimento. A interação entre professor e aluno é que vai formar o conhecimento do aluno. O aluno já tem uma base, ele não chega seco de nada. Então, é a interação com o professor vai conduzir para chegar à compreensão daquele conteúdo. Mas a parte de princípio, por exemplo, o aluno vai poder manter a base dele. Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para mais um bate-papo no nosso LiberChat. Eu tenho certeza que você gosta muito dessa conversa. Seja bem-vindo. Mas antes, se você ainda não segue as redes sociais, vou dar um tempinho para você seguir. É LiberChat _ o nosso Instagram. E no YouTube, você já sabe, é só digitar LiberChat Podcast. Você vai encontrar o nosso canal no YouTube. Vai lá, ativa o sininho para você ficar sabendo de tudo o que acontece aqui. E eu tenho certeza que os conteúdos têm sido relevantes para você. Esse é o feedback que nós temos recebido. Milhares de pessoas têm dado um retorno muito positivo, muito construtivo os conteúdos que aqui são apresentados. E esse você vai amar mais do que os outros. E se você perdeu algum episódio, corre para o YouTube. Vai lá, reveja os episódios e mande para pelo menos 5 pessoas, 5 dos seus amigos, pelo menos para 5, porque eles precisam ouvir esse conteúdo que é maravilhoso. E hoje temos um convidado mais do que especial. Hoje nós vamos tratar sobre educação. O nosso papo aqui é sobre educação. Estou com um diretor de uma escola. Ele teve coragem de vir aqui, largou todos os seus compromissos para nos atender. O nome dele é Thiago. Ele é diretor de uma escola, uma rede de escola. E ele vai se apresentar agora para vocês. Muito bem-vindo, Thiago. É um prazer imenso ter você aqui. Eu sei que você tem muitas reuniões para atender pais, professores, né, a administração, a qual você representa, e você se dispôs, aceitando o nosso convite, enfrentando o trânsito de São Paulo, está vindo do outro lado, né? São Paulo é muito grande. Para quem não é de São Paulo, nesse horário que nós estamos gravando aqui, é o horário do rush, né? Muito trânsito, mas ele conseguiu chegar no horário, foi pontual, largou os compromissos e veio nos atender. Então, muito obrigado, estou feliz com a sua presença aqui. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo aqui vai ser muito relevante. Com certeza. LiberChat, Thiago, que é o nome do nosso podcast, tem a ver com liberdade. E chat de falar. Então você tem toda a liberdade para falar, para abrir o seu coração, né? Pra trazer um conteúdo aqui que eu tenho certeza que vai me ensinar bastante. Eu também gosto dessa área da educação. E para professores, pais e alunos aí que querem ouvir você e tem alguma dúvida sobre a educação. Então me fale um pouquinho sobre você. Opa. Quantos anos você tem, se quiser falar, se é casado, se é solteiro, a sua formação acadêmica, e vamos lá. Primeiramente, quero agradecer o convite, Wilson, quero agradecer e parabéns ao público que está em casa, ou nos afazeres, que sempre acompanha esse podcast tão interessante, e que possamos ter momentos de bate-papo aqui bem produtivos sobre educação, um assunto que, por mais que já seja discutido em diversas vezes, nunca consegue chegar ao excesso, né, da sua discussão, né? Então é uma alegria estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite novamente. Bom, venho lá da Zona Sul de São Paulo, de Interlagos. Então a demanda é um pouquinho intensa, mas com certeza não poderia recusar esse convite, até por saber o quanto esse podcast tem tem levado um assunto interessante para as famílias. Então é uma alegria gigantesca estar aqui. Bom, como você falou, Thiago, as pessoas me chamam de professor Thiago. Idade, no meu caso, lá, né? Não, tudo bem, não tem problema não. Depois dos 18 é bom contar, né? Ainda posso falar, 41, já estou há algum tempo na educação, e já transitei aí um período aí em diversos lugares como gestor da educação, e agora estou aqui em São Paulo. Então temos um pouquinho de bagagem aí, pode falar já um pouquinho do histórico? Deixa eu só perguntar, você sempre... Como despertou esse desejo seu de trabalhar na área da educação? E aí você vai... Bom, a educação entrou por acaso na minha vida, porque eu vim de uma área enquanto era adolescente esportiva. E com os princípios que nós tínhamos de guarda do sábado, nós entendíamos que não dava para tentar a carreira de jogador, e isso me levou à faculdade de educação física, que foi a primeira faculdade que eu fiz. E aí, desde 2006, eu estou na área educacional, através da educação física, e aí me especializei, fiz mestrado nessa área, e depois fui convidado a transitar para a área de gestão. E aí, desde 2012, eu estou na gestão da educação. Então, já há 12 anos na gestão. Então, tem muito conteúdo, Thiago, para nos passar aqui. Thiago, então você começou fazendo educação física,
Você é muito alto, né? Quando nós nos cumprimentamos aqui nos bastidores, você falou, cara, você é baixinho, achei que você era mais alto. Aqui no vídeo aí eu fico até mais robusto, assim, aqui. parece que é alto. Sentado, eu falei, vamos fazer foto só sentado, porque fica muito desproporcional, né? Ele realmente é muito alto, gente. Ou eu que sou muito baixo, né? O contrário, né? Detalhes. Mas você fez esporte, educação física, porque você queria entrar, ser quando um adolescente, atleta? Tipo, jogar basquete, vôlei? Era essa a ideia inicial? Quando adolescente eu jogava basquete, joguei um bom tempo para a equipe de Caieiras aqui na Grande São Paulo. Fiz escolinha, treinei, joguei e sempre foi meu principal esporte. Mas, como falei, na época alguns amigos estavam indo fazer testes na equipe do Palmeiras e assim por demais. Só que devido eu não conseguir jogar aos sábados, para mim não era viável avançar nessa tentativa de jogador de basquete. E aí, por amar essa área de esporte, fui para educação física. Não pensando em atuar em sala de aula. Mas depois que eu concluí a faculdade, surgiu essa oportunidade. E desde que entrei na educação, estou até agora. Tá. Só me tira uma dúvida que o pessoal de casa está te conhecendo agora. Opa. E você já citou 2 vezes que uma questão aí sobre o sábado. Por quê? Você não podia ser atleta por causa do sábado? Você tem alguma religião que você cumpre? Minha família é adventista, eu sou adventista desde berço, nós guardamos o sábado. E por isso era uma situação no qual não possibilitava eu realizar essas atividades ao sábado. Entendi. A equipe ali na base até entendia, e quando tinha um jogo ou outro eles compreendiam. Só quando você chega no nível profissional não tem essa possibilidade. E aí você pega a saída pela tangente e vai buscar outras alternativas. Recentemente, parece que um jogador, goleiro da Chapecoense, ele abandonou o esporte, no caso o futebol, porque ele se tornou adventista, né? E ele tinha que jogar aos sábados e não tinha como conciliar, porque tem jogo finais de semana, e ele acabou abandonando a carreira de goleiro. E esse foi um dos fatores que ele não estava naquele acidente que vitimou ali os jogadores da Chapecoense naquela viagem que eles foram fazer, foram jogar e eles estavam para a Colômbia, exatamente, né? Bom, dito isso, continua aí. Então você queria ser esportista e de repente você foi parar para a área da educação. Exato. Né? Desde que terminei a faculdade, comecei a dar aula no estado, fiquei alguns anos dando aula na rede pública. Concursado ou foi? Como categoria O, né? Estável, né? Uhum. Não era concursado, mas já tinha uma estabilidade. Mas na mesma época eu também migrava entre aulas no estado e também academia, ambiente de academia, treinamento físico. Me especializei em academia ali na Federal de São Paulo, em treinamento físico. Depois fiz mestrado na Unimep na área de treinamento e avaliação. E aí depois me levaram para a gestão escolar, o que eu não esperava, mas recebi o convite. Falei, ok, vocês têm certeza que sou eu a pessoa? Vamos lá, aceitei o desafio. E desde então estou na gestão escolar. Aí depois fiz pedagogia e fiz por último agora uma pós em gestão escolar, em marketing e tudo mais. Tá, o que me chama a atenção é que não era, pelo que você está dizendo aqui para nós, não era um sonho seu se tornar um professor e futuramente um diretor, né? Não eram os planos, não. A ideia primária era ser realmente um atleta, né? Era, por isso você foi para essa área. Exato. Tanto é que quando eu concluí a faculdade, meu maior prazer era treinar equipes esportivas. Então, treinei equipe de basquete, dei aula de futebol, trabalhei muitos anos em academia. Então, era essa área mais técnica esportiva do que tanto a área educacional da educação física. Mas as coisas foram acontecendo, Deus foi conduzindo, as coisas foram mudando. E desde então estou na gestão. E aí você foi parar na sala de aula, né? Então você tem muita experiência para contar. Então a gente vai tentar tirar aqui do Thiago, que hoje é diretor da escola, a sua primeira experiência agora, Thiago, como professor. Quando você caiu na sala de aula, qual foi o choque de realidade que você tomou? Porque tem muitos professores que se tornaram professores, que o pai era professor, a mãe já vinha da área da educação, né? Já eram educadores. E aí, pelo incentivo dos pais, acabaram também aderindo à profissão dos pais. Geralmente, até hoje acontece bastante isso, né? Quando as pessoas têm essa linha de opção limitada pela família, acabam optando pela educação. Não que são só pessoas nesse contexto, mas hoje em dia você já vê de forma aberta um número bem menor de pessoas optando em ser professor. Por sinal, é uma área cada vez mais escassa, né? Então, a falta de profissionais nessa área cada vez é maior. Mas eu também não tive essa empolgação de primeiro, da mesma forma que a gente vê hoje alguns adolescentes indo porque os pais incentivam, porque o pai, a mãe, a professora, e acaba sendo a única opção que eles veem enquanto área de atuação profissional e acabam avançando nessa área.
mas muitos acabam depois encontrando outras possibilidades migrando. Eu ouço aí que algumas pessoas dizendo que é bom ser professor porque você tem 2 férias por ano. Ganha bem e tem 2 férias por ano. É verdade isso aí? Depende do estado. Eu estava até 5 meses atrás atuando no Paraná. Lá não existe isso. Lá é 1 férias por ano só, no começo do ano. No meio do ano é recesso de 15 dias. E no ano passado, na região que eu atuava ali, foi recesso de 1 semana. Então, é um pouquinho de região para região. Em São Paulo, nesse contexto, um estado abençoado, os professores conseguem ter 2 férias. Uma no meio do ano, uma no início do ano. Mas só professor, gestão não. Gestão é 30 quem tá na administração da gestão escolar, não tem conversa. Estrala mais o professor pode aqui. Ir embora descansar, né? Pode, o diretor fica ralando, né? Precisa manter, né, colégio. Mas me diz aí, quando você chegou na sala de aula a primeira vez, que você falou, agora não vou ser mais atleta, estudei com essa intenção e parei numa sala de aula. Qual foi a sua primeira alegria e quais foram os desafios que você começou a enfrentar e você caiu para a realidade? Porque sala de aula não é brincadeira, né? Me conta aí pro pessoal. Eu tive a alegria de escolher, até brinco bastante com meus professores hoje, nas unidades que eu trabalho, que eu fui uma pessoa inteligente e fiz uma boa escolha, fui para educação física. Mais fácil, né? Não vou dizer que é mais fácil, mas das áreas é a que consegue relacionar melhor com os professores, com os alunos. É uma atividade mais prazerosa, quebra a rotina. Então, teve um impacto grande, porque mesmo sendo educação física, tem sempre um aluno que às vezes é desrespeitoso, que não entende limites, que vai atuar de forma a afrontar, mas acaba sendo bem menos do que em outras disciplinas, quando está naquele momento de tensão em sala de aula. Mas, assim, foi um impacto grande, porque uma coisa era quando eu era aluno, eu estudei minha vida toda em escola pública, então eu sei bem como que é essa realidade. Mas quando eu cheguei para ser professor, eu falei, nossa, faz tão pouco tempo que eu saí da sala de aula, já mudou tanto. Já estou do lado de cá agora. Exatamente, como as coisas são diferentes. Mas foi um impacto grande, mas ao mesmo tempo eu gostei da experiência. Tanto é que eu deixei essa porta aberta para todo o tempo que eu pudesse. Parece que professor de educação física, como você acabou de citar, tem um pouco mais de privilégio. E aí eu quero trabalhar um pouquinho sobre esse detalhe aqui. Por quê? O ambiente escolar hoje, eu falo da maioria das escolas, parece-me que faz tempo que eu não entro numa sala de aula. Faz um tempinho que eu não entro numa sala de aula. Preciso voltar, né? Não que eu deixei os estudos, tá, gente? Eu leio bastante. Mas eu falo assim, geralmente o formato é o professor na frente, um quadro branco, né? Ou algumas escolas do estado talvez ainda tenham um outro quadro antigo, chamado quadro negro, né? As escolas particulares já têm, né, um data show, né, computador e tal, para o pessoal trabalhar ali. Mas geralmente ainda assim, o formato é o professor na frente, os alunos sentados, e a impressão que dá geograficamente é que o professor passa o conteúdo, né, para o aluno, e o aluno pouco interage com o professor. Isso eu falo as outras disciplinas, né? Matemática, português, o professor vai passando conteúdo. Claro que interage em algum momento ali, mas na educação física, parece que há uma interação maior entre o professor e o aluno, porque você está dando aula de educação física, parece que o aluno tem mais interesse. Exato. Né? Aqueles que querem fazer educação física, a molecada de 5º ano, 6º, 7º ano, quer jogar futebol, quer jogar vôlei, quer jogar basquete, não é? Sim, essa parte faz com que o conteúdo da disciplina de educação física, hoje em dia, a componente educação física, seja mais, não vou dizer mais fácil, mas é mais tranquilo para o professor conduzir do que uma outra disciplina, como, por exemplo, vamos pegar uma disciplina pouco pesada, português, matemática, as disciplinas que a gente vê, os componentes que a gente vê que os alunos têm maior dificuldade e cria aquela maior tensão. Então, sim, acaba sendo mais fácil para o professor conduzir. No entanto, né, claro que vai chegar a esse momento que vivemos hoje, mas já tem sido discutido muito sobre as aulas em sala de aula, de forma que ela não venha a ser como era antigamente, nesse contexto. De o professor dá aula e o aluno apenas aprende. Porque hoje em dia entende que o professor não é detentor do conhecimento. A interação entre professor e aluno é que vai formar o conhecimento do aluno. O aluno já tem uma base, ele não chega seco de nada. Então, é a interação com o professor vai conduzir para chegar à compreensão daquele conteúdo. Mas a parte de princípio, por exemplo, o aluno vai poder manter a base dele. Eu entendi. Na minha opinião, você pode dar a sua, porque você tem outra visão. Parece-me que quando muda um pouquinho esse ambiente que nós estamos acostumados, fica um pouquinho melhor para o aluno interagir. Recentemente eu entrei no
Centro Cultural, aqui em São Paulo, na Vergueiro, e eu vi um professor dando aula, e parece-me que era de história. E os alunos estavam sentados assim, lá no Centro Cultural, no chão, assim, no vão que tem lá, e o professor dando aula para eles. E eu percebi que os alunos estavam mais à vontade, sentados no chão, interagindo com o professor. Mais atentos, estavam mostrando, assim, mais interesse. Hoje em dia, a educação tem buscado esse princípio e esse direcionamento em todas as áreas, independente da disciplina, ou melhor, independente do componente. Uhum. Mas ainda passamos por um outro desafio da educação, ou um dos desafios. Os profissionais hoje em dia ainda não estão, vou dizer assim, bem preparados a lidar com esse tipo. Porque a maior parte dos profissionais da educação, a grande maioria são profissionais de uma época já anterior, e isso faz com que esse formato novo de aula, de interação com os alunos, exija-se uma reciclagem e é desafiador. Aquele negócio, é desafiador para o aluno aprender? É desafiador para o professor também. Todos os professores querem aprender para poder atualizar sua forma de trabalhar em sala de aula? Não, a gente percebe que não. Isso é triste, porque com certeza, concordo com você, é o incentivo. Seria muito mais prazeroso. Eu vejo no ambiente que eu trabalho hoje. Sempre que tem alguma situação ali de aula prática, um laboratório, uma experiência, a atenção dos alunos é completamente diferente de quando eles estão na sala de aula sentados, um atrás do outro. É outra realidade. Parece que eles... Parece que é como se fosse uma espécie de castigo, né? Porque eu mesmo, quando era criança, em muitos momentos eu não queria estudar. Eu ia à escola que minha mãe falava, você precisa estudar, né? E aí você vai meio que obrigado. E o professor na sala de aula tem que tentar despertar no aluno a vontade dele querer aprender, mas é uma fase muito difícil. E eu garanto que na sua época, olha que arrogância, né? Mas a intimidade vai tomando conta aqui. Você falou que tem 41. 41. Na sua época já existia o celular, o aluno já levava celular para a sala de aula? Quando eu comecei a dar aula, ainda era muito pouco essa influência. No início ali, comecei a dar aula em 2006. Então, a quantidade de pessoas com telefone móvel era muito pequena. Então, hoje em dia, o desafio ainda é muito maior, que é um outro concorrente do professor, certo? Mas não foi um dos grandes desafios que eu tive enquanto professor. É um desafio que eu tenho hoje em dia enquanto gestor. Então, hoje em dia, eu tenho que... eu não vou dizer criar meios para combater, porque é algo que não adianta você combater. É algo que você tem que organizar para os alunos saber qual que é o limite, os professores conseguirem organizar isso de forma que isso não venha a ser um problema em sala de aula. E tanto é que muitas vezes o professor pede para o aluno olhar e consultar no celular. Porque é a forma mais rápida de consultar. Que nem nós estamos aqui num ambiente que é uma biblioteca. Estava pensando, quantas vezes hoje em dia... Quantas vezes no ano o professor recomenda aos alunos irem numa biblioteca fazer uma pesquisa? Não existe mais isso. A pesquisa hoje em dia é tudo online. Ainda tem agora o problema da inteligência. Problema não, né? Se souber usar não é problema. Exato. É uma solução, né? A inteligência artificial. Outro dia eu estava ouvindo alguns educadores falarem sobre isso e eles disseram o seguinte, que agora que os alunos são espertos. E eles não querem, como você falou, ir na biblioteca, pegar um livro e ler. Ele faz uma pergunta para o chat... né? GPT, né? É o GPT. Dos IAs aí. E aí ele pergunta, o site já dá pronta a resposta, ele só dá um Ctrl+C, Ctrl+V ali e já imprime e às vezes não coloca nem o nome dele, né? Se brincar, não põe nem o nome corre dele. O risco. Mas é uma situação no qual a educação está chegando, que eu não vejo como negativa. Tanto é que os grandes, não vou dizer filósofos, mas pensadores sobre a área de educação tem colocado que hoje em dia é muito mais difícil você aprender a fazer boas perguntas do que você obter respostas. E para você saber lidar com a inteligência artificial, você tem que saber perguntar. Argumentar, né? Exatamente. Se você sabe perguntar para ter a resposta de um dos inteligências artificiais, aí, a resposta que você precisa, isso já valeu a pena. Então, os professores precisam novamente, né? Interagir com essa nova ferramenta e saber como trazer ela ao seu favor. Porque aquele negócio, eu não vou conseguir combater ela. O aluno vai utilizar. Eu tenho uma situação, um exemplo de um tempo atrás, em uma das redes, na rede que eu trabalho, de situações no qual aluno fazendo postagem dentro do colégio. Ok, não é permitido, porque se não é permitido usar aparelho em ambiente público, horário de intervalo, coisa do tipo, então não pode ficar fazer esse tipo de situação. Só que eu consigo proibir 100% o uso ou eu vou trabalhar para poder
orientá-los a controlar o uso de forma que não venha prejudicar. Usar Porque, de às maneira vezes, correta, né? No momento exatamente, porque às vezes você tenta criar 1000 maneiras de bloquear e você não consegue. Ou eles fazem escondido, de forma que você acha que está conseguindo, mas na verdade não está. Então, primeira coisa, temos que ser realistas. Qual que é a realidade? É essa. Então, caminhando sobre a realidade, o que a gente consegue fazer. Acho que é muito mais prático do que ficarmos tentando proibir e bloquear, porque não vai dar certo. É uma tentativa já fracassada, né? Exato. É tentar administrar. Você, como professor, você ansiava ser um diretor, um gestor? Ou foi? Porque geralmente um professor fala, eu quero subir. E outro detalhe, antes de você aprofundar mais sobre o tema, fala que escola que você trabalha, né? Porque você falou na escola e tal, e o pessoal quer saber onde certo. que esse... eu não ansiava em subir de função, porque eu estava feliz no que eu estava fazendo. Na época eu era professor de Educação Física do Instituto Adventista São Paulo, lá em Iasp, em Hortolândia. Da mesma igreja que você é membro, exatamente. Né? Que a igreja tem uma escola... Tem uma rede de ensino, eu vou chegar nessa parte. E aí eu estava como professor, me chamaram para gestão. Na mesma época eu estava dando aula na faculdade para o curso de Educação Física. Então, quando você chega a dar aula no ensino superior, de certa forma, para um professor, já está próximo do seu ápice ali como professor. Porque é um retorno melhor, é um público mais cabeça, você interage melhor com eles. Então, tinha concluído já meu mestrado, estava dando aula no ensino superior. Então, para mim, foi, acho que está na hora de começar a tranquilizar. Quando eu recebi o convite para ser, na época, vice-diretor ali na mesma unidade. E ali eu aceitei o desafio, morrendo de medo, porque é desafiador lidar. Uma coisa é você lidar com uma sala por vez, outra coisa é você lidar com um número gigantesco de alunos ao mesmo tempo. E lá nós tínhamos, na época, 1.650 alunos, só de sexto ao ensino médio. E tem essa, né? Às vezes o aluno bagunça na sala, o professor fala, vou mandar para a sala do diretor. Aí o outro lá pensa na mesma coisa, mandar para o diretor. Daqui a pouco tem uma filhinha lá na porta Muitas vezes aconteceu isso. Da sala do diretor, né? E ali eu fiquei por 5 anos e meio na vice-direção. De lá eu fui chamado para exercer a função de diretor no Paraná, em Foz do Iguaçu. Aí eu fui diretor do Colégio Adventista de Foz do Iguaçu por 3 anos e meio. Aí depois eu fui por 2 anos e meio diretor da Escola Adventista de Umuarama, no Paraná. E agora, final de novembro, eu recebi o convite para ser diretor do Colégio Adventista aqui de Interlagos, onde estou agora. Tá. Me diz uma coisa, só uma curiosidade aqui. Você conheceu o prédio onde funcionou a primeira escola adventista no Brasil? Sim, em Curitiba. Em Curitiba, né? Você deu aula conheci. Lá. Primeiro diretor, você lembra o nome? Guilherme Stein Jr. Eu dei uma pesquisada, viu? Tá. Falar com o diretor. Tá preparado. Eu lembro mais sobre o nome do que do primeiro nome, mas sim, eu passei lá o ano passado, no mês de julho. Nós estávamos em uma atividade ali no sul, e aí nós aproveitamos e fizemos uma visita no colégio. Hoje em dia a estrutura não é mais utilizada como escola. Tem um colégio próximo, que é o do Bom Retiro, que se torna a referência para a educação adventista, mas a estrutura, a parte da estrutura ainda está em pé, ainda ali no centro de Curitiba mesmo. Legal, legal. E o nome não era adventista, né? Era escola internacional. Dava aula de alemão e português, exatamente. Alemão e português. Porque era bilíngue, já começou bilíngue, né? Começou no top. Retrocedemos e agora voltamos a avançar novamente. Exatamente. Mas continua aí falando dos desafios aí. E aí recebi esse convite para vir para o Colégio Interlagos. Estou aqui há 5 meses. Com essas mudanças a gente cresce bastante, porque cada região tem um público diferente. Então, e a cultura muda bastante, né? Absurdamente. Então, eu estava no interior de São Paulo, uma realidade. Fui para o Paraná. Foz do Iguaçu é uma grande metrópole. Então, aqueles que já conheceram sabem o que eu estou falando. Aqueles que não conheceram, eu recomendo. É uma cidade maravilhosa. Ela é ampla porque ela tem uma dimensão muito grande de turismo. Então, ela não para, assim como São Paulo. Ela tem a Foz do Foz do Iguaçu tem as cataratas. As cataratas, né? Uma das 7 maravilhas do mundo. Aí eu fui para Umuarama, cidade do interior do Paraná. Nossa. Uma cidade de 105 mil habitantes, bem menor, muito estruturada, mas bem menor. Então, um público ainda diferente. Então, o relacionamento com os pais em cada uma dessas unidades é diferente, com os professores, porque o público muda. Só uma curiosidade. Em Foz do Iguaçu tinha muito paraguaio estudando lá também, argentino ou não? Que faz divisa ali, né? Alguns argentinos, Paraguai nem tanto. Paraguai tinha, não. assim, uns 3 ou 4 só. Então não precisava ensinar o tupi-guarani, não é? Não. O nosso povo vai para lá para aprender tupi. Aprender mas eles não vêm para cá para aprender português, não. Só filhos de brasileiro ou algum outro que buscava algo diferente e trazia seus filhos. Que nem tinha um filho, um exemplo simples. O rapaz era médico no Brasil
e aí todo dia de manhã trazia ele para estudar conosco. O custo de vida no Paraguai é bem difícil para o Paraguai, né? Então, não é tão fácil. Então, as pessoas que conseguem pagar um estudo fora, acaba sendo um público Mais diferenciado. elitizado, né? A Argentina nem tanto, porque a Argentina, eu peguei ainda uma época boa da Argentina, não vou dizer assim que boa, mas uma fase estável. Ali em 2018 a 2021. Então, tinha um público que vinha da Argentina também estudar conosco, mesmo tendo escola adventista em Porto Iguaçu, divisa com Foz do Iguaçu, e tendo também escola adventista em Cidade do Oeste, do lado de Foz do Iguaçu. Então, ali as 3 cidades têm unidade da escola adventista. Entendi. E agora você está em Interlagos. E é esse choque de realidade aí? Meio periferia lá, né? Mais, né? Assim, ali, a unidade fica no bairro de Cidade Dutra ali. Então, no finalzinho de Interlagos, como em Cidade Dutra. Não vou dizer, a escola não está numa região de periferia, mas nosso público, nós atendemos um público maior que da região e que vem da região de Grajaú, Parelheiros. Então, é um público com condições talvez diferentes de quem está na Liberdade, no Brooklyn, por exemplo. Então, são públicos diferentes. Mas é um público muito gostoso, claro. Cada vez que você chega numa unidade dessa, você tem que se familiarizar com o ambiente e como lidar com o público. Porque senão, obviamente, você não vai ter muita dificuldade. Então, eu vejo realidades ali, situações. Eu tenho ensino médio, então às vezes tem um aluno ou outro do ensino médio que às vezes quer impor, porque vem de uma região ou outra. Mas são situações que faz parte do ambiente escolar, que a gente lida com isso de uma forma natural. Entendi. Uma vez que você é professor, você manda todos os problemas para o diretor. A coordenadora ou o diretor, e eles resolvem tudo. Agora você, como diretor da escola, gestor ali da escola, você tem que administrar os colaboradores ali, os educadores, os professores que ali estão, os alunos e também os pais de alunos. Me fala aí como é que é essa realidade aí. Qual que é mais difícil? Bom, ou mais fácil, sei lá. Eu vou dizer que não existe mais fácil ou mais difícil, porque são situações diferentes. Por exemplo, em cada região que eu trabalhei, eu lidei com públicos diferentes. Hoje em dia, eu tenho um público de pais que eles não conseguem estar presentes no ambiente escolar direto. Vou dar um exemplo. Amanhã eu tenho um atendimento com uma família que ela pediu para ser online. A demanda dela, a correria dela, não dá condições dela estar presente na unidade escolar. Então, vamos atender online. Marcamos ali um horário pelo aplicativo de chamada de vídeo e vamos bater esse papo ali sobre a situação do filho ou filha dela. A pandemia ensinou muito a gente, né? Facilitou bastante agora. Nós não devemos mais recorrer à pandemia como justificativa mas aprendemos muito com ela. Exatamente. Por exemplo, na última unidade que eu estava, em Moarama, era uma região onde os pais conseguiam estar mais presentes na unidade escolar. Uma região mais do interior, as pessoas tinham seus empregos, mas muitos tinham condições de estar. Então, tinha uma presença muito mais efetiva dos pais na escola de forma constante. Por exemplo, aconteceu alguma coisa, já não estou satisfeito, ou tenho uma dúvida, já estava lá na recepção aguardando. Então, hoje em dia, eu lido com situações diferentes, mais à distância, mas às vezes em proporções talvez até maiores. Eu tenho uma equipe ampla, assim, tem uns 75 colaboradores no total para a unidade ali, temos quase 1.000 alunos. Então, temos vice-direção, temos outras equipes ali que atendem às situações. Vai dividindo o serviço, né? Porque senão não dá. Para chegar na direção já passou por outros meios até antes de chegar no diretor. Senão, o diretor vai atender sozinho, não tem condições. Mas eu digo que eu gosto de atender aluno quando eu pego, até às vezes dou umas catracadas pesadas quando precisa. Porque o aluno ele também precisa entender que ali é um ambiente de estudo. Então, quando eu era professor, vamos dizer assim, que eu me desgastava menos com isso. Agora, como diretor, eu preciso ser a palavra final. Então, por exemplo, aconteceu a indisciplina na sala de aula, ele manda para a vice-direção e a direção. Aí ele vai avaliar. Quando chegou para mim, eu já não tenho mais opção para quem jogar. Eu tenho que ser a pessoa a dizer, ok, nós vamos por essa linha, porque agora já foi feito. Então, por exemplo, é uma situação simples, uma ocorrência simples. Uma situação um pouquinho mais pesada ou mais intensa, uma situação mais delicada. Exatamente. Ali, né? Uma sanção disciplinar também mais intensa correspondente. Então, acaba que hoje em dia eu preciso ser a pessoa que finaliza o processo. É desafiador? Vamos dizer assim, que muitas vezes eu olho e falo, Senhor, eu não me vejo ainda como uma pessoa com capacidade para exercer a função de diretor. Mas eu sou cristão, então assim, eu sempre peço a Deus sabedoria para poder exercer com qualidade e de forma
sábia, porque é difícil. Por exemplo, toda a sanção disciplinar, e falando sobre a disciplina, como você mencionou, ela tem que ter o propósito de reeducação. Se a sanção disciplinar for com o propósito de punir, ela não alcança o objetivo. Eu digo isso até como pai. Por exemplo, como pai. Se eu vou corrigir meu filho para punir pelo que ele fez, ele não vai aprender. Se eu for reeducá-lo e trazer aquilo ali como uma correção e uma orientação para que ele não faça mais aquilo ali pode alcançar um resultado positivo. Então, é fazer pensar, né? Exatamente. Por que você fez isso? Tem certeza que esse foi o melhor caminho? Olha a consequência que ocorreu. Exatamente. Então, no ambiente escolar tem que ser esse propósito. Se a disciplina no ambiente escolar não for lidada nesse contexto, ela não alcança o objetivo. Aí você tem um colégio com muitos desafios, com alunos enfrentando um ambiente mais hostil. Graças a Deus, não é isso que a gente vive ali no Interlagos. Nós estamos trabalhando aqui numa realidade diferenciada, porque é uma escola adventista, uma escola que tem nome, né? Tem direção, tem coordenação, tem uma equipe boa, tem psicólogos ali e tal. Estamos trabalhando aqui problemas genéricos, né? Vamos um pouquinho mais para a prática? Por exemplo, existe o bullying na escola, né? Violência, drogas, e nem sempre o professor que está ali com uma sala que tem 30, 40 alunos, ele consegue detectar quando um aluno da sua sala está sofrendo um bullying, porque às vezes a pessoa nem fala. E o bullying pode ser silencioso, pode ser, às vezes, verbal, tem vários tipos de bullying. Como vocês trabalham lá essa questão para resolver esse tipo de problema? Porque às vezes quando chega para a direção, e como você falou, vai passando por etapas, o negócio já está crítico. Que poderia ter sido evitado lá atrás se houvesse um treinamento para o professor, e às vezes o professor não tem culpa disso. Porque ele está preparado ali, ele está preocupado com a sua disciplina, né? E às vezes a coisa acontece tão espontânea eu tenho duas formas de responder essa pergunta, e eu vou acrescentar com uma da gestão. Como professor, primeiro ponto, os professores de educação infantil até Fundamental 1, os professores que atendem são os professores regentes, eles têm um envolvimento maior com os alunos. Eles conseguem perceber muito mais, porque eles ficam com a turma o período todo. Então acaba que esse cuidado é mais efetivo ali. Professores do Fundamental 2 e médio, eles entram e saem a cada 45 minutos. Então eles não têm tanto tempo para diagnosticar. Vai trocando ali, exatamente, essas situações. E é um grande desafio que nós temos. Mas desculpa interromper, mas essa questão do bullying, violência, é mais do ensino fundamental 2, eu vou dizer que hoje em dia nem tanto, porque eu vou dizer isso. Infantil também tem? Infantil, eu não diria que infantil, eu digo que ainda tem uma grande inocência. Mas se pega do terceiro, não, mas do quarto e quinto ano já é uma situação que tem ficado mais constante. Vou dar um exemplo. Eu achava que era mais... Quando eu me tornei vice-diretor, meus maiores desafios eram com os alunos do ensino médio. E o tempo foi passando, a gente foi percebendo, e é possível diagnosticar isso pela quantidade de ocorrências, que o ensino médio não tem mais um perfil para ficar dando certos tipos de problema, porque a cabeça dele já está em outra, desculpa o termo, vibe, já está em outro patamar. A gente percebe que as situações vão acontecendo cada vez mais cedo, com um aluno com uma idade mais precoce, mais nova. Então, por exemplo, aluno de quarto e quinto ano, você já tem situações já de bullying, de brincadeirinha já, de mau gosto, desrespeitosa. E é uma situação que não tem uma unidade que está isento disso, tá? O que eu digo que a gente busca fazer de diferente, por sermos um colégio cristão e temos uma responsabilidade a mais, e nós vendemos isso, inclusive, quando a gente fala de uma unidade da rede adventista. Nós nos dedicamos a cuidar para que isso seja o mínimo, e a partir do momento que nós tomamos conhecimento, nós buscamos resolver. Então, assim, a unidade que eu trabalho está isento disso? Não está. Então, isso não é uma situação da rede pública. Isso é geral, né? É porque isso faz parte do relacionamento. A criança, ela cria o hábito, às vezes, para eu me sentir bem, eu preciso desfazer do outro. E aí eu começo a pisar no outro, massacrar o outro, que é o bullying, a brincadeira desrespeitosa, é ofensiva, é agressão. E aí, nisso, nós lidamos de que forma? Chegou a situação para nós buscamos já resolver e já colocar os pais na situação para que isso deixe de acontecer. O primeiro momento, na minha linha de trabalho disciplinar, é sempre uma conversa, porque todos têm que ter direito a repensar suas atitudes. O segundo ponto é nós vamos para as sanções disciplinares. E elas são gradativas. De forma que, se não acontecer mudança, acontece outros tipos de mudança. Ou muda ou muda. Ou muda ou você muda. Mas claro, aí isso não é uma transferência de problema para as outras unidades, né? Mas sim, aí não vou dizer que, por exemplo, pode ser ou para porque é uma troca, e vem de lá para cá, daqui para lá, né? Só que
como eu falei, toda essa ação disciplinar tem que ser com o propósito de mudança de postura. Qual que é a ideia? Que se aqui não deu certo, que em um outro ambiente... Talvez dê, né? Ele pense, ele tem uma oportunidade de começar do zero. Eu já peguei aluno que minha equipe já falou, nossa, professor, mas tem certeza que vai pegar esse aluno? Porque ele veio com, desculpa o termo, uma capivara bem bonita. Já tava pedindo faz tempo, né? Já. Sim, às vezes nós somos uma possibilidade para aquela família. Ainda mais sendo um rede adventista, nós não somos um colégio que atende alunos com problemas, mas muitos pais nos procuram achando que nós vamos resolver os problemas dos filhos deles. Eu quero entrar nessa questão aí dos pais também. E aí nisso, muitas vezes nós temos que lidar com isso. Vamos conseguir fazer milagres? Não, mas nós vamos nos dedicar a cuidar para que o ambiente nosso de ensino seja diferente dos outros, por causa dos nossos princípios, dos nossos valores que nós colocamos ali. Tá, eu tô entendendo que, tipo assim, o que dá para fazer ali no ambiente escolar é 1000 possibilidades, 1000 tentativas, com todo o profissionalismo, é feito. Exato. E aqui eu já quero entrar na questão dos pais. Nós estamos numa geração, os educadores falam que é a geração mimimi. Essa é a expressão que eles usam. Que se usa. Né? Por quê? Os pais, aqueles filhos que eram mimimi, que os pais protegiam, agora cresceram, tiveram filhos. E eles não sabem dizer não para os filhos. Quando o filho chega na escola, que o professor vai dizer, não, isso não pode, isso pode. Ah, minha mãe deixa, meu pai deixa, meu pai faz isso. Eu acredito, na minha inocência aqui, você que é o educador aqui, o diretor, o gestor, que muitos comportamentos de alunos em sala de aula é o reflexo da família. E eu não sei, vocês têm psicólogo lá, né? Eu acho que com certeza, às vezes é melhor trabalhar a família primeiro para poder resolver o problema que está na sala. Porque, como você mesmo citou um exemplo aqui agora há pouco, que você vai ter uma reunião e o pai não consegue estar presente na escola, tudo bem que ele quer otimizar o tempo dele, o transporte e tal, mas isso já dá um indício de que ele também não tem tempo para o filho. Você concorda com isso ou eu estou errado no meu pensamento? Assim, eu não generalizo mais nada hoje em dia. Então, eu digo que tem fundamento na sua fala, mas tem situações ímpares. Então, por exemplo, vai ter pais que realmente vão estar impossibilitados de aquele momento estar presente, mas são pais que sempre estiveram presentes. Mas aquele momento era uma coisa urgente e não pôde estar. Não, sim, nesse caso sim, mas eu falo presente na vida do filho ali. Mas os alunos que nós temos maiores desafios, a grande maioria dos alunos que temos maiores desafios são alunos que os pais são ausentes. Isso é fato. Ausentes no sentido em casa, né? Como família, como ausente pai. De acompanhar. E aí digo tudo, digo seja no ambiente familiar, que a gente tem pouco contato, mas se percebe, do acompanhar da vida na escola, acompanhar no aprendizado dele. Então, vai ser o aluno que no final do ano corre risco de retenção, é o aluno que vai ser indisciplinado muito tempo, é o aluno que você liga para casa, para a família, vem para a gente conversar sobre tal assunto, família nunca pode. Então, assim, tem situações como essa. Às vezes acontece, não é padrão, mas nós temos um processo legal. Inclusive, às vezes, temos que mandar uma carta R convocando a família para estar na unidade escolar. Por quê? Porque a família não responde, não aceita o momento para estar presente e a gente precisa documentar. Essa carta R, como é que funciona para quem está em casa aí? Que não está na área da educação? Você registra que você está convocando a família para estar presente no ambiente escolar. É um documento legal? É um documento legal que respalda o colégio de está fazendo tudo que é possível para que aquela família possa ir até o colégio. Mas aí vocês comunicam o MEC, ou a autoridade policial? Isso fica com o colégio. Não, é que se depois de uma quantidade de dias o aluno é ausente ou a família não comparece ao colégio, nós podemos mandar para o conselho tutelar. Então, legalmente podemos agir. Gostamos? Não. Porque eu não estou lá só para fazer o processo legal. Nós sempre buscamos andar 2 milhas a mais. Então, a gente tenta de tudo que é forma conseguir com a família a vinda e o acompanhamento dele no ambiente escolar. Mas quando não é possível, aí você vai para o processo legal. Temos que nos respaldar, né? E os pais, às vezes, sempre acham que o filho tem razão, né? Assim, uma grande maioria. Tem até algumas charges ou memes, né, que o pessoal faz, né? Antigamente, em uma reunião de pais, o professor falava a nota do filho, a família brigava com o filho, né? Tem esse meme que é formidável. Hoje em dia, o professor fala a nota do filho e o pai pergunta para o professor por que aquela nota. Resumindo, virou tudo. Já não vou dizer que todos agem dessa forma, mas tem um grupo, sim, que não entende que a nota, na maior parte das vezes, eu diria que 99% das vezes, é a expressão do que o aluno realizou durante o bimestre. Tem momentos de detalhes que precisam ser vistos? Sim, tem. Esqueceu de ver uma atividade que passou, ou um momento legal que também ficou sem ser analisado e que precisa ser revisto? Sim, acontece. Mas, no geral, é porque o aluno não
fez durante o bimestre o que precisava. É porque os professores dão muita chance para o aluno, né? E a questão de nota, acho que você vai confirmar comigo aqui, para os pais, né? Não quer dizer que o seu filho é ou não inteligente porque ele tirou 10 ou porque ele tirou 0. Ali é só uma questão de incentivar o aluno ali a pelo menos prestar um pouco mais de atenção no conteúdo que é dado em sala. Assim, uma espécie de cobrança, né? E é tudo tem a ver muito com a inteligência do filho. E o pai às vezes interpreta errado, né? Assim, temos alunos bons que certas disciplinas eles não têm, eles têm maior dificuldade. E isso faz com que eles não consigam bem. Então, vamos dizer assim, tem aluno que ele é ruim na área de exatas, não é que ele é ruim, ele tem dificuldade, porque a cabeça dele é uma área mais humana, mais linguística, então a área de exatas ele vai ter dificuldade. Então, 6 é 10. Se a média é 6, 6 é 10. 6 está valendo, né? Exatamente. Já tem aluno, não, que vai ter aluno que 8 é pouco, porque pela capacidade dele, ele poderia facilmente tirar 10. Então, vai da família acompanhar um aluno. Mas não é porque tirou 4, 5, que é o colégio que está errado. É verificar o que aconteceu no processo para o aluno ficar com 4, 5, ou 6 ou 10. Deixa eu revelar uma coisa aqui. Gente, por coincidência, eu estou lembrando agora, eu estudei 4 anos na escola adventista, da primeira série até o 4º ano. Parece que agora está mais fácil lá. Eu tinha um medo terrível de ir para a sala do diretor, porque minha mãe não era geração mimimi, não. Era o que o professor falava, era verdade. Então ela chegava para mim e falava assim, se o professor falar que você fez isso, eu vou acreditar nele e chegar em casa, você vai... Eu apanhava, tinha agressão física também, né? Tinha conselhos, né? Tinha as correções cabíveis orientadas pela Bíblia. Tinha correção física também. Mas hoje... E eu estudava, eu lembro que eu tinha que estudar, porque... A impressão que eu tinha que era muito difícil no meu conhecimento. A minha capacidade da época era difícil passar. Mas hoje o professor dá muito trabalho, mudou bastante esse pensamento do aprendizado. E às vezes tem aluno que mesmo assim, com toda a facilidade, você vê que o diretor faz, conversa com o pai, manda carta, tem celular, manda e-mail e tal, e tem psicólogo, e tem todo mundo. E ainda assim, às vezes as pessoas reclamam da escola, o filho não consegue atingir ali um bom convívio, né, com a comunidade escolar. Temos uma geração, o que você falou... Não vou dizer que talvez seja uma geração. Ou é uma pode falar muito, mas eu posso. Mas é uma tendência. Tem verdade aqui. Ufa. Tem uma tendência a os pais, com o passar do tempo, isso tende a ser cada vez mais, dar suporte aos filhos e desacreditar os outros que falam sobre os filhos deles. Como eu falei, isso é a maior parte dos que não acompanham tanto, não conhecem os filhos. Isso faz com que hoje em dia, o professor, ele anda a segunda milha, anda a terceira milha, então nós temos avaliações, temos recuperação, é possível ter um olhar empático, é possível, temos também. E é uma situação também que precisamos um pouquinho mais, né? Hoje em dia tem muita diferença entre as pessoas. Então, tem pessoas que têm maior facilidade e menores facilidade. Como eu conduzo o meu grupo pedagógico e meu grupo de professores? Esse aluno está no limite dele? O que quer dizer que está no limite dele? O aluno, ele fez tudo que deveria, ele é atencioso, comprometido, mas ele não consegue mais, porque está no limite dele. Ok, por que eu vou segurar um aluno desse? Ele é dedicado, né? Aí a questão de aprovar o aluno pelo conselho de classe. Exatamente, assim, é uma situação. É diferente de um aluno que poderia ter feito e deixou de fazer, por desculpa o termo, por ser vergonhice, ou por opção dele. Entendeu? Então, eu trabalho com o meu grupo nesse contexto. Porque às vezes a gente fica patinando num contexto, mas ele não alcançou. Só que por que ele não alcançou? Foi dadas as oportunidades. Ok, mas ele não alcançou por qual motivo? Ele está no limite dele? E hoje em dia a gente percebe, e a gente vê. Hoje em dia tem diversos diagnósticos, né, laudos para N situações que antigamente não existiam. Esses dias atrás, onde eu estava? Eu não vou lembrar agora. Eu estava num lugar e eu vi uma senhorinha com um cordão de autismo. Eu falei, nossa, com certeza foi diagnosticado agora há pouco tempo, porque há pouco tempo atrás nem se falava sobre cordão de autista. Então, a quantidade de pessoas com uma idade hoje em dia, de média para avançada, sendo diagnosticado com autismo, mostra que lá no passado esse pessoal não foi bem interpretado e compreendido. E achavam que era ser vergonhice, que era preguiça, que era um monte de coisa, né? Exato. Claro, vou ser sincero. Eu também acho que, às vezes, nesse contexto de diagnosticar tudo, tem muita coisa passando que não deveria. Tem muita, assim, situações que você vê que não condiz, mas está sendo laudado. Chegou o documento, a gente interpreta como, porque é legal. Mas, no passado, muito que nem você falou,
eu não gosto, você falou que não gostava de estudar. Ok, tem problema nisso? Não tem. Mas hoje em dia se pensa, ok, quais são as outras possibilidades? O que ele gosta? O que vamos investir nele? Porque se não deu bom para um lado, pode dar bem para o outro, pode dar bom para o outro. Antigamente não tinha esse pensamento. E às vezes o erro não está com o aluno, né? Está com a própria escola, com os pais que não incentivam o aluno, não motiva, né? Ou não conseguiu entender como ajudar aquela criança. Então, assim, a escola tem uma grande responsabilidade, tem, e isso se torna cada vez mais desafiador para a educação, porque nós precisamos, além de tudo, tentar entender como o aluno faz para aprender, para que eu possa alcançar. Aí você tem uma sala de fundamental ali com 20 a 25 alunos, e você tem um desafio do professor conseguir trabalhar com cada um de forma individual, sendo que você está muitas vezes trabalhando com alfabetização, que é completamente pesado, certo? Ali aqueles primeiros anos iniciais. Então, é desafiador. Hoje em dia, estar na educação é desafiador. Tiago, diretor, nosso tempo está passando, está muito rápido, né? Eu queria trabalhar um pouquinho com você, 2 aspectos bem rápido, que tá acabando o tempo. O bate-papo é gostoso, né? Vai indo, o tempo vai passando, você nem percebeu, tá vendo aqui? É o seguinte, com respeito aos professores, voltando um pouquinho, os professores. Os professores estão muito doentes fisicamente, estressados, às vezes angustiados. E se você comparar com o salário, eu acho que não é questão salarial tanto assim. Eu sei que professor, sempre você quer ganhar um pouquinho mais, né? Uhum. Sempre, às vezes, precisa ganhar um pouquinho mais, as coisas realmente estão caras, a economia sempre foi assim, tá? Mas, tirando essa parte salarial, muita gente é professor porque realmente ama a profissão. Outros estão lá por opção mesmo, tal, caíram de paraquedas e aprenderam... Por falta de opção. Falta de opção, aprenderam a amar. Como que lidar com esses educadores que já estão no seu limite? Está ali empurrado, poxa, eu já estou aqui 10 anos, eu não vejo outra coisa para fazer. Os que estão 10 anos estão bem porque estão começando agora. Já estão começando? 10 anos sim. Nossa, eu achei que já era bastante. Não, você pega profissional de 20 e poucos anos de sala de aula. Então, profissionais que estão prestes a se aposentar. Claro, eu consigo ver uma discrepância bem grande entre profissionais. Tem professores que estão há muitos anos e sempre amou e dedicou a vida àquilo ali. Continuam fazendo com um sorriso no rosto. Claro, eles não têm problemas com as situações? Tem, se incomodam, se entristecem, às vezes gostariam de ser melhor remunerado ou ser melhor reconhecido, que às vezes não é nem remuneração, é às vezes uma compreensão a mais, porque cada vez mais vivemos situações burocráticas. Vou dar um exemplo. Quando o aluno não faz algo, a escola tem que fazer o dobro para comprovar que deu a opção para aquele aluno. Então, isso torna cada vez mais... exaustivo o trabalho para o professor. A gente sabe disso. O que hoje em dia a gestão faz? Tenta amenizar o máximo possível, mas ainda assim não é tão grande. Não é o suficiente, né? Não é o suficiente. Nós temos dentro da rede adventista orientação e coordenação, a orientação dá suporte para os alunos, a coordenação dá suporte para os professores. Na nossa sede temos as pessoas também que administram cada um dos setores. Uhum. O setor que cuida dos alunos vive para documentar situações de possibilidade para os alunos. Só que quem vai dar suporte para a orientação nesse contexto? Os professores. Então, deu atividade, o aluno não executou, informa a orientação, para que a orientação possa entrar em contato com a família. E acaba sendo assim, um trabalho constante. Você passou uma semana, 2, um detalhezinho, já pode virar vai um problema. Vai dar um problema maior. Forte lá na frente. Exatamente. Né? Então, assim, pior. Não está sendo fácil ser professor. E esse é um dos grandes motivos, talvez, de pessoas não quererem mais avançar na área de educação, como está sendo discutido e bem visto hoje. Assim, é muito falado sobre isso. Remuneração, vai muito de ambiente. Vou falar das realidades que eu vivi. Vivi em 2 estados diferentes. Isso, para mim, foi de grande aprendizado. São Paulo vive uma realidade que pode ser melhor? Pode, concordo, em grau, gênero e número. Mas a maior parte dos estados vive realidade ainda mais difícil, com custo de vida semelhante. Então, por exemplo, no Paraná, a remuneração lá acaba sendo inferior de São Paulo. Nossa. Então, isso assim, é um desafio maior, entendeu? Desmotiva mais ainda o professor, né? Claro, cada um vai estar na sua realidade. Então, assim, desmotiva. Mas muitos estão porque amam e vão continuar fazendo porque amam.
Outros estão porque não tiveram outra opção e se dedicaram e hoje em dia fazem. E outros a gente vê que já está clamando para poder chegar o momento de assinar a aposentadoria. Então, tem todos os contextos. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo professores que, independente de circunstâncias, buscam fazer e fazer bem feito. É mais difícil? O que a gente busca fazer enquanto gestor? Como eu falei, amenizar o fardo, porque eu preciso do meu professor. Eu preciso dele bem para conseguir dar uma boa aula. Porque se eu dificultar a qualidade da aula dele, vai prejudicar muito o trabalho final. Então, eu tento amenizar isso. É fácil? Não, não é fácil. Porque tem todo o processo burocrático. Tem prazo para corrigir e lançar nota, tem prazo para estar o sistema fechado para fazermos o conselho e falarmos com as famílias. Então, assim, é tudo muito cronometrado, entendeu? A gente consegue amenizar, mas a gente não consegue mudar muita coisa, entendeu? Bom, eu sou professor também, professor Wilson, né? E se eu fosse voltar a dar aulas, eu queria que você fosse meu diretor, porque sua visão pedagógica bate bastante com a minha aqui. Eu também penso muita coisa que você pensa e eu vejo como você se preocupa. E é bom, porque você passou por sala de aula. Então você vê a dificuldade que o professor teve, que você já teve essas dificuldades e agora você está como diretor. E eu vou usar um termo aqui, não subiu para a cabeça, né? Você consegue ser humano, ser empático com o professor. Eu busco ser. É desafiador? Nem sempre vai acertar, né? Nem sempre vamos acertar, mas no que eu tenho como liberdade, eu busco agir. Parabéns. Para poder atender meu pessoal ali. Parabéns. Eu vou provocar um pouquinho aqui, a gente não tem muito tempo, tá? Okay. Porque eu quero dar uma deixa para você fazer propaganda da escola que você, que você representa aí, tá bom? Certo. Mas nós temos grandes desafios, a gente nem tem que voltar aqui depois para a gente falar mais detalhadamente sobre cada um deles, talvez trabalhar só um tópico aqui na nossa conversa, tá bom? Mas, rapidamente, a escola adventista é uma escola confessional. Exato. Vocês têm aula do ensino religioso lá também, né? Exato. E é uma escola que tem um princípio religioso, como você já falou no início aqui, que o seu problema para não se tornar um atleta é porque você guardava o sábado e tal. E todos esses assuntos são permeados no ensino religioso ali, no conteúdo ali da educação adventista. O sábado não entra como um assunto discutido dentro do colégio, mas as nossas atividades sim. Tanto é que nós temos uma atividade aos sábados. Tá. Outro detalhe aqui. A escola tem que ser uma escola inclusiva. Não estuda só adventista lá. Exato. Concorda? Sim. Então estuda pessoas de outras denominações. Muitas. E estudam também como vocês lidam com isso e também com a questão tem alunos que... A gente já falou aqui sobre bullying, né? E bullying gera violência. Né? E existe um outro fator também que, pelo menos os evangélicos debatem muito, é difícil lidar com esse assunto, que é a questão da preferência sexual dos alunos. Né? Como é que funciona isso lá na escola adventista? Porque é permitido, não é permitido? Tem banheiro inclusivo, não tem banheiro inclusivo? Tem banheiro separado? Banheiro é para todo mundo usar? Não, a rede adventista, até pela sua filosofia, ela permanece com um princípio cristão. Então, banheiro dos meninos e banheiro das meninas. Independente, trabalhamos dessa forma. Como lidamos com esse tipo de assunto, que é um assunto bem delicado, sim. Mas a rede, ela criou um hábito, isso há muitos anos atrás, e por minha vez foi muito sábio quem trouxe essa, que faz com que a gente evite esse tipo de situação. Por exemplo, não é possível contato de meninos com meninas, não é possível contato de meninos com meninos, e nem de meninas com meninas. A partir do momento que eu limitei qualquer tipo de contato... Nem contato hétero, nem nada. Afetivo, não é possível nada. ter contato físico dentro do ambiente escolar. Aí quem namora, ok? Namora do portão para fora, tem relacionamento do portão para fora. Mas não chega assunto lá de um ou outro ter uma opção sexual que seja homo. Chega, o que nós trabalhamos? Aqui dentro, no ambiente, para discutir isso. Você quer tratar disso com a sua família? Ok. A gente vai respeitar, mas aqui dentro... Aceitar, né? Exatamente. Aqui dentro, assim, você vai seguir o que for a orientação da sua família e o que vocês entenderem que é o correto, o melhor para vocês. Aqui dentro nós vamos respeitar, mas nós vamos seguir tal princípio. Então, por exemplo, o colégio deixa de falar do princípio cristão, conforme diz a Bíblia, por causa disso? Não. Nós somos um colégio cristão. Então, as famílias que nos procuram, elas sabem que nós temos o princípio cristão. Então, esse não é um ponto de discussão. As pessoas respeitam porque já sabem disso. Em relação a denominações, hoje em dia eu digo que 80% a 90% do nosso público não é adventista, acredita? No passado, iniciou a educação adventista, pensando principalmente nos filhos dos adventistas. Mas como aumentou de forma ampla a procura de pessoas não adventistas por gostar do princípio, eles
foram abrindo, hoje em dia atende 80% a 90% de público não adventista. Vou dar um exemplo de uma situação que eu vivi em Foz do Iguaçu. Eu tinha um casal de pais homossexual, que eles tinham 2 crianças adotivas ali, um menino e uma menina. E assim, você fala, mas calma aí, o princípio não entra em contradição com o que eles acreditam? Olhando de certa forma, sim. Mas por que eles nos procuraram? Então, foi eu que entrevistei eles quando nos procuraram. Eu estou procurando a educação adventista porque eu sei que de todos os ambientes é o que tem o melhor princípio para passar para meus filhos. Nossa. Então, e aí nós tivemos um choque, porque quando chegou na semana do Dia das Mães, são 2 pais, como vai lidar com a situação? Os pais falaram, nessa semana meus filhos podem ficar off para poder... Porque eles não têm a presença da mãe e tudo mais. Nós lidamos de forma natural o processo. A educação adventista ela não está aqui para criar uma barreira nesse processo. Ela está para ser um ambiente acolhedor para todos que entendem que o nosso princípio é o melhor. O nosso princípio vai além dessa questão homossexual ou de gênero. Vai a parte de ser sincero, honesto. Formação do caráter, exatamente, né? Uma pessoa determinada em buscar os objetivos, uma pessoa que acredita que existe a criação divina. Então, assim, tem fatores que vão além disso. Entendeu? Então, isso acaba sendo, ao meu ver, um detalhe de todo o processo. Acho que ficou bem claro aqui que a educação adventista é uma educação inclusiva. Ela não rejeita a pessoa pela preferência sexual, pela religião que ela tem, que não condiz com que a escola, né, acredita. Ela aceita todo mundo cumpriria as suas regras e depois, fora do ambiente escolar, cada um faz a sua vida, como sempre, né? Exatamente. O que quiser. É melhor assim, né? Cada um cuidando da sua vida. Dentro da unidade escolar, as regras, temos código de ética ali que é para todos, independente de quem seja. Entendi. Isso faz a gente evitar esse tipo de discussão que também não vem ao caso no ambiente escolar. Tiago, nosso tempo passou muito rápido. Já, cara? Já. Eu queria que rapidamente, em 2 minutos aí, vai que de repente alguém que está ouvindo aqui o podcast está aí na faculdade de pedagogia, outras áreas de educação, ou uma licenciatura em história, sei lá, português, matemática, e ouviu você dizer sobre os desafios em sala de aula. É claro que tinha muito assunto para esgotar, que não dá tempo, é muito curto, outra oportunidade você volta. Mas fala para ele aí, continuar ou desistir, sei lá, é com você agora. Não, desistir jamais. Ou já contrata para trabalhar lá na escola. Desistir jamais. É desafiador? Mas qualquer área de atuação vai ser desafiador. Não tem como. Eu diria que ser professor tem um dos seus grandes situações de estresse, mas tem um dos maiores benefícios da vida. Hoje eu encontro com pessoas que foram meus alunos e, assim, poder vê-los, abraçá-los, eu digo que hoje em dia eu tenho médico, eu tenho dentista, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho enfermeiro, tenho N advogado, tenho N pessoas que podem me ajudar se eu precisar, porque foram alunos meus, eu tive um bom relacionamento com eles. Então isso é fundamental. Eu estava conversando esses dias, até sábado, ontem, na verdade, com uma ex-aluna minha, ali do UNASP, que ela estava agora em Washington, fazendo uma viagem com a empresa que ela trabalha. Eu falei, nossa, que legal, tá aí, mas era assim, a empresa mandou a gente para fazer. Sim, isso é gratificante para nós. Vemos nossos alunos alcançando patamares assim, que se fala, putz, nem eu imaginava que chegariam. Não que essa aluna não imaginasse dela. Mas a gente vê médicos, a gente vê pessoas que falam, é muito gratificante. Então eu digo que ser educador tem esse grande privilégio. Poucas áreas talvez você tenha esse grande privilégio. E isso, ser professor é uma vida, não é um momento. Você pode ser professor agora, você tem um aluno 1 ano, mas pode ser que daqui a 30 anos você encontre esse aluno fala, professor, eu lembro daquele momento que você marcou minha vida. Então isso é muito gratificante. Então ser professor cria vínculos afetivos. E isso é o maior salário que um professor pode ganhar, né? Exatamente. Eu senti feliz por ter contribuído na formação de alguém. Acho que esse é o maior dos reconhecimentos de um professor. Por que estudar na educação adventista? Porque de todos os ambientes, eu digo que é o que mais cuida dos princípios e valores das famílias. Então, para mim, nada contra os outros, mas é o melhor ambiente para estudar. E não digo isso por estar lá. Eu estudei minha vida toda em escola pública. Só que a gente consegue ver a diferença que é esse cuidado. Então, não somos perfeitos, mas buscamos constantemente fazer o melhor atendimento nessa parte. Tiago, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Isso. A administração, a qual você responde também o meu muito obrigado. Associação Paulistana, né? Exato. Muito obrigado ao presidente, ao professor Washington. Professor Washington, que liberou o Tiago para vir para cá. Eu sei que você largou seus compromissos para vir aqui. Tiago, eu quero, ainda nesse agradecimento, representando todos os professores,
fazer um cumprimento aqui, né, agradecendo aos professores que passaram na minha vida e outros que ainda passarão por me tolerarem. Os diretores que eu não queria entrar na sala, agora aqui eu estou me reconciliando aqui com a administração escolar. Mas, brincadeiras à parte, mas muito obrigado. Parabéns a todos os educadores, professores, por tudo que vocês fazem pelos alunos. Eles se dedicam ao máximo. E você que é pai, procure ajudar o professor. A educação começa em casa. Exato. Na escola, o aluno vai buscar um conteúdo acadêmico ali. E a escola adventista vai além disso, ainda tenta dar um pouco mais de educação para o seu filho. Então, colabore com a educação. Procure um treinamento, procure os psicólogos para você saber lidar mais com o seu filho, para que quando ele chegar na escola, ele não dê tanto trabalho para os professores, né? Não vou dizer nem que não dê trabalho, mas que o processo possa ser compreensivo por todos, né? Acho que isso é fundamental. E ninguém é perfeito. Todo mundo vai errar, professor erra, diretor erra, pais erram, alunos erram, filhos erram. Mas juntos, se segurarmos firmes na mão de Deus, com certeza, nós vamos chegar lá. Lembre-se dessa frase: quem ama, educa. Meu muito obrigado. Compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder. Grande abraço. Fique com Deus, Thiago, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aí pelo convite. Parabéns aos professores, aos alunos, aos pais e vamos junto aí na... Com certeza. Educação. Forte abraço. Tchau, tchau, gente.